Oi, João. Bom dia. Bom dia, gente. Bom, hoje a gente vai falar uma parte do Evangelho que na realidade resume praticamente tudo, né, da mensagem que Jesus veio nos deixar. Bom dia. É uma parte do Evangelho que retrata muito bem a questão da caridade, do quão a caridade é importante para nós seres humanos aqui encarnados. Porém, como é de praxe, a gente vai tentar acalmar nossos pensamentos, né? E pedir para que nosso Senhor possa nos iluminar, nos direcionar em mais uma reflexão no Evangelho deixado por Ele, para que possamos tirar proveito dos ensinamentos aqui hoje colocados, de forma a termos capacidade e sensibilidade de praticar no nosso dia a dia. Seja conosco agora e sempre, graças a Deus. Bom, como eu estava falando, bom dia, Tamires. Como eu estava falando, a caridade, né, é um dos instrumentos que Jesus veio nos anunciar como aquele que irá nos salvar, na realidade, né? Por isso que a máxima diz, fora da caridade não há salvação. Porque esse instrumento, né, de salvação nos torna pessoas mais aptas, né, à prática do amor. Então, caridade e amor são duas coisas, né, vamos assim dizer, que andam de mãos dadas, tá? São dois pontos, dois instrumentos, vamos assim dizer, que andam de mãos dadas. Quem faz a caridade tem amor, quem tem amor faz a caridade. Um é consequência do outro, né? É uma via de mão dupla. Então, a gente vai ler, tá? A gente vai ler o item 10 das instruções dos Espíritos, que fala, fora da caridade não há salvação, tá? Então, a gente vai fazer uma leitura e aí nós iremos comentar, tá bom? Porém, eu vou deixar para o final uma interpretação que geralmente a gente não tem o costume de fazer, porque nós temos o hábito, né, de quando lermos alguma passagem do Evangelho, alguma mensagem que a gente encontra no Centro Espírita, né, aquelas mensagenzinhas avulsas, a gente tem a mania de, quando tá lendo, e já imediatamente pensar, eita, essa mensagem dá certinho para fulano, para Beltrano, né, para Ciclano, mas nunca imagina que aquela mensagem, né, o primeiro o primeiro beneficiado, né, o primeiro direcionado é a nós mesmos, né? Então a gente tem essa mania, né, de ler e sempre pensar no outro, quanto que na verdade nós deveríamos pensar primeiramente na gente. Mas a gente vai deixar isso aí pro final, tá? Então ele diz assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. O que é que a gente consegue acompanhar nos livros, né, nos livros espíritas? A gente consegue observar que aqueles espíritos, né, aquelas pessoas, né, encarnadas, que praticaram muita caridade,
com o outro, com o próximo, essas pessoas geralmente elas são ajudadas, tá? Quando elas estão em momentos difíceis, por aquelas pessoas que ela ajudou aqui na Terra. Um exemplo muito bonito disso é André Luiz. André Luiz era médico, e aí ele tirava um tempo, né, da sua função de medicina para atender aqueles que não tinham condições financeiras, tá? De ser atendidos por médicos como ele. Então ele tirava 1 ou 2 horas para atender pessoas que não tinham condições financeiras para serem atendidas por médicos. E aí a gente sabe da história de André Luiz, que quando desencarnou, passou por todo aquele processo doloroso, né? E depois de algum tempo, o mentor dele, né, mostrou que ele recebia rezas, né, preces eram direcionadas a ele, para que ele estivesse bem. E para surpresa dele, né, essas rezas, essas preces, não estavam vindo de familiares dele, e sim de uma das pacientes que ele atendia, né, de graça. Então, tudo que a gente faz aqui na Terra em benefício do outro, na realidade, quem está se beneficiando, primeiramente, somos nós mesmos, tá? Então, é por isso que ele fala, no céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os bentidos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que esparge ao seu redor. Nesse próprio item, nesse próprio capítulo, né, na realidade capítulo 15, que aborda a questão de fora da caridade não há salvação, a gente consegue perceber relatos do próprio Evangelho, né, relatos da prática da caridade, né, e puxando a sardinha para o nosso lado, do lar espírita Casa do Samaritano, né, a parábola do bom samaritano retrata bastante isso, tá? A parábola do bom samaritano tem um samaritano que ninguém dava nada por ele, certo? E aí, ao passar, né, por uma estrada, ele vê uma pessoa caída, e aí, por incrível que pareça, porque o samaritano não era digno, né, não era dito uma pessoa de bom coração, o samaritano desce, tá? Desce da sua montaria, né, do seu cavalo, vamos assim dizer, e vai ao encontro daquele que está no chão, né, ferido. E é interessante a gente falar, frisar na realidade essa palavra desce, porque ela fala tudo, né, ela diz tudo nessa parábola. A caridade, eu me arrepio quando eu falo disso. A caridade, muitos pensam que eu estou fazendo a caridade e vou ficar aqui no meu canto, né, na minha posição. E essa passagem, ela nos diz muito bem como é que a gente deve praticar a caridade. Se eu quero praticar a caridade para com outrem, né, se eu quero fazer um bem para com outrem, eu tenho que descer da minha montaria e ir de encontro, certo, àquela pessoa. Gente, um exemplo muito, muito lindo disso, né, que a gente tem, que às vezes a gente nem se toca, a gente só ouve falar que Jesus é uma alma que passou pela terra, que é de grande luz e tudo mais, mas a gente nunca refletiu com relação à grande paixão de Cristo, que foi sair dos planos altíssimos, né, que ele está, que ele frequenta, né, compatível com a sua sintonia. Ele saiu dos planos altíssimos e veio até o planeta Terra, que a gente sabe, de acordo com as leituras que a gente faz, que tem uma atmosfera extremamente densa, né, pelos nossos miasmas, pelos nossos pensamentos doentios, viciosos. Ele saiu do seu plano
né, Altíssimo e veio para a terra, né? Então, para que caridade maior? Para que exemplo, né, de servir, né, o próximo? Ele mesmo veio e nos disse, eu vim servir, né, a Deus, eu vim servir ao meu próximo. Então, ele se colocava na posição de ajudar realmente, de descer da sua montaria, tá? E ir até a pessoa necessitada, né? Outra passagem, outro momento que a gente consegue vislumbrar muito bem essa questão é os apóstolos, tá? A alto mar, né? No barco. Quando pensa que não, começa uma grande tempestade, as águas começam a se debater no barco e eles ficaram desesperados e começaram a procurar por Jesus e não encontraram. E aquele vendaval todo, aquela agonia toda, aquela falta de fé toda devido à tribulação, fez com que eles desacreditassem que iriam morrer, né? E aí de longe eles veem a Jesus andando sobre as águas, né? E aí Jesus fala, homens de pouca fé, né? E aí chamou Pedro, logo Pedro, né? O grande Pedro que sempre duvidava, né? Que sempre tinha uma fé abalada, né? Pedro sai do barco e começa a andar. E aí, por em algum momento que a sua fé faltou, ele começou a afundar. E Jesus, no mesmo movimento de se rebaixar, né, para pegar na mão de Pedro e levantá-lo, né, Jesus sempre pratica essa ação, essa atitude, né? Sempre tem essa atitude de se rebaixar, não espiritualmente, né? Mas se rebaixar para que aquela pessoa que está recebendo aquele ato de bondade se sinta energizada e encorajada. Então, em muitas passagens do Evangelho, a gente consegue observar essa importância da gente se, entre aspas, rebaixar, tá? Para ter afinidade no sentido de compreender a dor do nosso irmão. E não simplesmente querer ajudar estando no nosso estandarte, né? No nosso púlpito, vamos assim dizer. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia, a negligência. Então, existe um relato bem interessante, né? Uma historinha que a gente costuma ouvir, né? Que uma pessoa, ao desencarnar, chega, por exemplo, lá nos portões, né? Nos portais dos céus. E aí tem lá uma pessoa que questiona ela, o que foi que você fez, né, na Terra para ter acesso, né, ao céu. E aí essa pessoa vai e diz, eu não fui, eu não pratiquei a maldade, eu não fui mal com ninguém, eu não fui invejoso, não fui orgulhoso, enfim, começou a elencar pontos que ele acreditava que seriam necessários para que ele adentrasse ao céu.
E aí essa pessoa no portal, né, questionou, você realmente não agiu de forma errada, né, na maioria dos casos, né, na maioria das vezes. Porém, você não praticou nada que ajudasse o próximo, né, você não praticou a caridade. Então, retorne lá à Terra e pratique a caridade para depois você querer adentrar ao reino dos céus, né? Ou seja, conclusão. Eu não fiz o mal. Porém, o fato de você ter deixado de praticar o bem já é um mal. Entenderam? Então, o fato da gente não praticar o bem, a gente já acaba, de certa forma, praticando o mal. Porque quando a gente não pratica o bem, é como se fosse uma guerra, né, uma luta, e aí por não estar praticando o bem, né, as ações boas, elas vão, né, caindo, decrescendo, e aí as ações ruins, elas vão aumentando. Então, até isso, espíritas, instruí-vos, né? Então, quanto mais nós nos instruirmos, mais nós iremos ser cobrados. Porque nós sabemos que a caridade é um dos instrumentos que nos levará ao reino dos céus. Pois se omite e estamos aqui para servir. Exatamente. Então, Jesus veio servir, né? Ele saiu do seu apogeu, do seu alto, né? Das suas regiões altas para nos servir. E aí, para a gente pegar esse mesmo raciocínio, se Jesus tivesse se omitido, como a Centuba, né, Viviane está falando aqui, se Jesus tivesse se omitido, né, ele estaria condizente com o mal. Porque imaginem só se Jesus não tivesse vindo ao planeta Terra. Quantas e quantas pessoas ainda estariam no olho por olho, dente por dente? Então seria um mal, né? Seria um mal se Jesus tivesse se omitido a ter vindo ao planeta Terra. Porém, como nosso governador espiritual, que Jesus é, né? Ele se propôs, tá? A vir ao planeta Terra para nos ajudar, tá? E aí ele continua: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesses gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertença. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Então, a gente fez uma reflexão, tá? Olhando para o externo, tá? Fora da caridade não há salvação. Eu tenho que praticar a caridade para com meu irmão, para que essa caridade me sirva de instrumento para a minha evolução, tá? Porém, vamos tentar fazer uma interpretação bastante pessoal, né? Bastante individual. O que é que eu estou querendo falar? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, para comigo mesmo, não haverá salvação. Quantas e quantos de nós, né, nos colocamos em situações em que agimos como próprios juízes de nós mesmos? Quantas e quantas vezes nós nos exigimos, né? Nos exigimos ter atitudes que a gente acredita que sejam as melhores. E esse fato de exigir, né, muitas das vezes, em querer ser algo que ainda não pode,
né, que a gente ainda não pode ser, às vezes a gente se martiriza, se maltrata. Então, fora da caridade não há salvação, fora do amor próprio não há salvação. Porque é muito fácil a gente ler uma passagem dessa, né, e dizer, eita, eu tenho que ajudar o próximo para que eu possa evoluir. Tudo bem, a gente tem que ajudar o próximo, mas primeiro nós temos que nos ajudar. Porque se a gente não se ajudar, a gente não terá condição moral e espiritual para ajudar o nosso próximo. E com isso, eu não estou dizendo que a gente caia naquele velho clichê. Ah, eu sou a pior pessoa do mundo, então eu não tenho condições de ajudar ninguém. Eu sou a pior pessoa do mundo, então eu não tenho condições de dar uma palavra amiga, um abraço. Não, não é isso que a gente está falando, tá? Primeiramente, né, o primeiro ponto da frase, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, né? Você não é a pior pessoa do mundo. É até tanto que você está no planeta que está passando por um processo de regeneração. Todos que estão aqui no planeta Terra atualmente é porque já tem uma bagagem relativamente boa, né, grande, para que possa passar por processos de buliramento e de aperfeiçoamento, tá? Então você não é a pior pessoa do mundo, né? Nós só somos pessoas que estamos em aprendizado, tá, constante, e que não seria interessante a gente se martirizar tanto, nos cobrando tanto, de forma a que essa cobrança ela tem um efeito negativo. Então, a caridade que a gente deve primeiramente ter, certo? É para conosco mesmo. Jesus, uma prova muito bonita que a gente sempre tem, né, quando a gente lê o Evangelho, é que Jesus realmente ele veio para o planeta Terra nos ajudar. Mas em várias passagens do Evangelho a gente vê que Jesus ele tem a necessidade, tá, de se apartar um pouco da multidão dos apóstolos para orar, para meditar, tá? Para acalmar os seus pensamentos. Porque, do contrário do que muitos pensam, Jesus passou por todas as vicissitudes que a gente está passando e pelas quais a gente já passou e pelas quais a gente ainda irá passar. Então é por isso que Jesus ele tem uma condição suprema de nos entender, certo? De nos entender. Porém, como sendo ainda um espírito, né, que passou por todas as vicissitudes que a gente passou e que ainda vai passar, Jesus também se via na condição de ter que parar, de ter que parar, ter que refletir, subir ao monte. Gente, essa expressão subir ao monte não é só material. Não significa que Jesus pegou as suas perninhas, foi caminhando, subindo ao monte e foi orar. Vamos tentar ter a interpretação profunda do Evangelho. Jesus subiu ao monte, ou seja, Jesus elevou as suas energias, os seus pensamentos, para que assim ele entrasse em contato com Deus, né, com a energia suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se Jesus tinha essa necessidade, né, de ter que elevar as suas energias, os seus pensamentos, nós, quiçá nós, né, que estamos tão constantemente envolvidos e atribulados no nosso dia a dia, tá? E quando eu falo nós, claro que eu estou me incluindo. Quantas e quantas vezes a gente está nesse embate diário e esquece, né, de fazer uma prece, uma oração, pedindo para que Deus, para que Jesus, para que os espíritos superiores possam nos acompanhar, né, e nos motivar, nos encorajar a seguir sempre adiante. Se isolar, estar no deserto e olhar para si. Exatamente.
Quantos e quantos de nós, Viviane, não tem essa prática, né, de olhar para si? Muitos têm medo. Muitos se envergonham. Muitos se entregam a vícios da bebida, das drogas, do sexo, do trabalho, tá? Querendo fugir de si, né? Porque não suportam o que encontram em si. Mas a partir do momento que a gente tem essa reflexão que a gente está tendo agora, não significa que você deve olhar para si e sentir vergonha de si, não. Porque aí você vai estar faltando com a caridade para consigo mesmo. É olhar para si e enxergar uma pessoa que está em processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento, de burilamento. Então, é simplesmente acolher, colocar no colo a persona Josiane e cuidar dessa personalidade. Ser amorosa com essa personalidade. Se estou passando pela perda da... Então, a gente precisa, né? A gente necessita ter esse olhar amoroso para conosco mesmo. Praticar a caridade para conosco mesmos. Porque antes do próximo ser necessitado, nós somos os maiores necessitados. Quantas e quantas pessoas que estão à frente de legiões de pessoas, por exemplo, no culto evangélico, numa casa espírita, numa igreja, de tanto ajudar o próximo, né? Às vezes a gente vê, infelizmente, relatos dessas pessoas que estão passando por dificuldades tão grandes que às vezes cometem até o suicídio. Então, é necessário, né, principalmente essas pessoas que estão à frente, que são lideranças, principalmente elas, para que tenham esse cuidado de sempre se olhar, né, e procurar sempre ajuda. Não é porque eu estou numa etapa, né, num patamar, que eu não preciso de ajuda. Todos nós necessitamos de ajuda. E eu estou aqui recebendo suas palavras tão fortes. Minha mãe era muito caridosa, simples, amava ajudar de todas as formas. Deixa eu ver aqui. Pela perda da sua mãe, né, Viviane? Pois os espíritas têm por ter essa concepção, né, da espiritualidade, de certa forma, abranda mais a nossa dor quando a gente sabe que uma pessoa tão boa desencarnou, deixou o planeta Terra, e que com certeza continuará com um coração tão bom quanto era aqui na Terra, e que, claro, irá nos acompanhar, nos ajudar, né, a passar pelos embates diários. Oi, Tati. É verdade, somos os mais necessitados. A Andréia, que o Senhor Jesus lhe guarde e lhe console, que a espiritualidade amiga lhe ajude, Viviane. Muito bem, Viviane. Essa ideia, né, de que aqueles que nos são caros estão a nos observar, a nos acompanhar, isso nos conforta muito, nos reconforta muito, né? E por que não pensar que em momentos que nós estamos desdobrados, no momento do sono, nós não encontraremos, né, esses seres que nos são caros, né? A providência divina é tão maravilhosa que nos deu esse momento do sono, do sonho, para que possamos nos encontrar em espírito, né, com essas pessoas que nos são caras. Gente, eu me arrepio todinha, certo? Então, que a gente possa sempre ter em mente que não estamos sós, tá? Jesus sempre está conosco, Deus sempre está conosco. Na realidade, Deus está dentro da gente, é a nossa centelha divina,
tá? É aquele sentimento mais interno, que quando nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, que os nossos pensamentos estão totalmente embaralhados, mas que se a gente parar, pensar e olhar para si, a gente vai encontrar essa energia, né, que nos sustenta e que nos faz pensar: meu Deus, eu estou muito bem. Eu estou e sempre estarei bem, porque eu estou sentindo a minha centelha divina, aquela que é incorruptível. Então, quero agradecer bastante a vocês pela oportunidade da gente sempre refletir essas palavras do Evangelho, que sempre nos conforta, que sempre nos dá ânimo e coragem para seguir em frente, em qualquer momento difícil ou doloroso que nós estamos passando pelas nossas vidas. Eu também estou muito emocionada, tá? Muito obrigada a todos e obrigada, meu Pai, obrigada a Deus por essa oportunidade maravilhosa e por nos intuir sempre a refletir sobre o Teu Evangelho maravilhoso, que nos conforta e nos consola sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, gente. Bom dia.